Senhor, Lagoinha. Amém, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus que você está aqui. Eu queria convidar o pessoal que está lá na recepção para que entrasse. Nós vamos dar início ao nosso culto. A você que está aqui conosco, queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos fazer a nossa oração inicial, nós vamos dar início ao nosso culto fé. Ei, queridos, nessa noite Deus tem algo sobrenatural para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? Amém? Você acredita nisso? Glória a Deus. Deus não te tirou da sua casa para você assistir só mais um culto. Deus tirou da sua casa para você viver o extraordinário dele nessa noite. Queria que você colocasse a mão no seu coração e fizesse a sua oração, a sua entrega, a sua rendição ao Senhor. Comece a dizer ao Senhor aquilo que você está preocupado, aquilo que você está ansioso, aquilo que pode causar uma separação entre você e o Senhor nessa noite. Comece a entregar ao Senhor tudo aquilo que foi durante o seu dia, aquilo que não deu certo, para que a sua mente e o seu coração esteja totalmente aberto para aquilo que o Senhor fará nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Nós queremos, Pai, te agradecer pelo privilégio de estar na tua casa. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de poder te adorar, por poder exaltar o teu nome, por poder, Senhor Jesus, estar com os nossos irmãos na tua casa, Senhor, para te louvar. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que nessa noite a tua presença ela venha a ser real nas nossas vidas. Senhor, tira de nós todas as preocupações, tira de nós toda a ansiedade. Senhor, tira de nós tudo aquilo que possa ser um empecilho entre nós e o Senhor, nós e a tua presença. Pai, mas nós declaramos nesta noite que nós estamos aqui porque dependemos do Senhor, porque precisamos do Senhor, porque não somos absolutamente nada sem o Senhor. Fala conosco, Pai, nessa noite, através dos louvores, através da ministração da palavra. Fala com as nossas vidas, Pai, de uma forma extraordinária, especial e única. Senhor, o nosso coração está aberto, Pai, para aquilo que o Senhor deseja fazer em nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com bastante alegria. Amanhã é feriado, então nós temos fôlego aí para adorar o Senhor, não temos? Vamos lá, então, com as nossas palmas, com bastante alegria. Vamos lá? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Eu louvo nos vales e louvo nos montes. Eu louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados. Você pode declarar isso nessa noite? Enquanto
maravilhoso, porque o Senhor é conosco em todo o tempo. Aleluias! Glória a Deus! Ah, Jesus, nós te amamos. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Você pode declarar isso nessa Jesus? noite. Não há outro igual a Ele. Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há
mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. E muito melhor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso. Você pode cantar isso nessa noite. Abra suas mãos. Tão sublime, Declare isso a Ele. glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. A Jesus nós declaramos, Pai, que melhor do que a vida, Pai, é o Teu amor. Melhor do que a vida é a Tua presença. Jesus, nós declaramos, Pai, que tudo que nós precisamos, Pai, é de Ti. É da Tua presença, da Tua graça e da Tua misericórdia. Jesus, nós declaramos nessa noite que nós Te amamos e ansiamos pelos dias, Senhor Jesus, em que veremos a Tua face. Ansiamos, Jesus, pelo dia que teremos a nossa felicidade completa em Ti, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, aplaudam a Ele. Pode tomar seu assento. Boa noite, louvado seja o nome do Senhor. Que louvor maravilhoso, né? Louvar o Senhor é a coisa melhor que podemos fazer na nossa vida, amém? Então vamos continuar louvando ao Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas, amém? Quem trouxe a Bíblia aí, vamos abrir lá no profeta Ageu. Capítulo 1, versículos 5 a 8. Amém? Acharam? Profeta Ageu é complicadinho. Sim, tem 2 capítulos. Amém? Acharam? A palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. O 6. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo.
Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O profeta Ageu, ele foi levantado por Deus após o exílio babilônico. Então ele levantou o profeta Ageu para falar com o povo, né? Depois que foi destruído o templo, para falar com o povo de Judá. E para fazer essa comparação, né? Porque o motivo porque o povo estava sofrendo. Porque eles tinham desviado da vontade de Deus, da prioridade, e estavam procurando vontades próprias. Então o profeta Ageu, ele foi chamado para isso, para alertar o povo a se arrepender e voltar a reconstruir o templo do Senhor. Então aqui assim, diz assim no 5, pense bem sobre o que vocês têm feito. Então a primeira coisa que eu quero trazer para a gente hoje, claro, o profeta Ageu falou na época, né, o que o povo estava precisando ouvir, e trazendo para os nossos dias de hoje, eu digo assim, a importância de dar prioridade a Deus. Então esse primeiro, o 5, quando ele diz assim, pense bem sobre o que vocês têm feito, ele está querendo dizer a importância de dar prioridade a Deus. Porque Deus, ele quer que a gente priorize a nossa relação com Ele. E que reconheçamos sua soberania sobre nossas vidas e recursos. E isso vai incluir o dízimo e as ofertas. E no 6, ele vai dizer assim, vocês semearam muito, mas colheram pouco. Então assim, o que ele quis dizer nesse 6 também? Que a falta de oferta e dízimo pode trazer consequências. Pode levar a uma falta de bênçãos e prosperidade em nossas vidas. E isso não quer dizer que o Senhor ele é vingativo com a gente. Mas sim que Ele deseja que reconheçamos sua provisão e demos graça a tudo aquilo que Ele tem feito para nós. Amém? E no 7 ele diz assim, subam as montanhas e tragam a madeira e reconstruam a casa. Isso é o chamado para reconstruir o templo. Nesse 7 que o profeta Ageu quer dizer ao povo. Deus ele pede que demos prioridade à sua casa e ao seu culto. Isso inclui as ofertas e dízimos. E no 8 ele quer dizer assim, e eu serei glorificado. Isso quer dizer a promessa do Senhor sobre as nossas vidas, a bênção dele. Então, quando a gente dá prioridade a Deus e as ofertas e dízimos, podemos esperar bênçãos e prosperidade do Senhor. Isso não é apenas sobre o que recebemos, mas também sobre glorificar a Deus e refletir sua bondade. Então, assim, o que eu quero dizer hoje para nós, e o que eu aprendi com isso, que às vezes a gente dá prioridade para as coisas que a gente quer no momento. Eu digo assim, na minha vida, o que Deus falou comigo quando eu fui pesquisar isso na Bíblia. Eu tenho trabalhado tanto, e tenho falado assim, mas meu Deus, eu trabalhando tanto, não sobra nada. Porque assim, eu não tenho dado prioridade à casa do Senhor. De todas as coisas que Ele tem feito. Não porque o Senhor pede, não porque o Senhor precisa, não. É porque eu preciso. Eu preciso das bênçãos do Senhor, eu preciso da glória do Senhor na minha vida. Então assim, hoje nós temos que dar prioridade à casa do Senhor, porque o templo é onde as nossas vidas são restauradas, aonde vidas também serão restauradas através do templo, né? E a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino, para que as demais coisas serão acrescentadas. E às vezes a gente pensa assim, Ju, mas eu estou obedecendo ao Senhor, mas mesmo assim as minhas finanças não estão boas. Tem coisas que Deus permite acontecer na nossa vida para que a nossa fé se fortaleça nele, né? E às vezes a gente pensa assim também, como que eu vou ofertar, dizimar se não sobra nem para mim? Mas será que a gente está dando prioridade no que o Senhor quer para as nossas vidas? Será que a gente está entrando em obediência, né? Colocando em obediência ao Senhor para que Ele possa fazer infinitamente mais nas nossas vidas? Às vezes a gente pode pensar assim, mas as coisas sem o Senhor, a gente não tem a plena vida, a vida plena. A gente não tem. A gente chega até certo ponto, mas a gente não passa dali, né?
Então, assim, que hoje a gente possa refletir que a prioridade é o templo do Senhor, é a casa do Senhor. Então, o profeta Ageu, ele quis trazer isso ao povo daquela época, porque o povo estava sofrendo depois da destruição do templo, depois que aconteceu o exílio, né? Após o exílio, eles estavam sofrendo porque eles deixaram as coisas do Senhor de lado e foram procurar as coisas próprias, né? Eles não quiseram saber das coisas do Senhor, se desviou, e por isso aconteceu o que aconteceu com ele. Então eu trago hoje para os nossos dias, que nós possamos dar prioridade à casa do Senhor, ao templo do Senhor, e às vezes a gente pensa assim, mas como que eu vou fazer isso? Não é só confessando com palavras, e sim com atitudes também. Então, assim, esse é o primeiro passo, né? Que a gente possa ter atitude e não só falar, mas eu creio no que o Senhor faz, eu dizimo, oferto, mas quando vai ver, é só quando sobra, né? É só quando a gente quer, mas que a gente possa colocar em primeiro lugar o reino do Senhor, amém? Que essa palavra venha estar no coração de vocês também, assim como entrou no meu também, amém? O QR Code não está aqui, né? Mas atrás das cadeiras, quem vai ofertar por Pix, tem um QR Code. E o pessoal as diaconisas vai passar com a salva, né? Aquele que trouxe em espécie. Mas curva sua cabeça e vamos orar ao Senhor para que Ele venha ser prioridade na nossa vida, amém? Senhor Jesus, diante da Tua presença, Pai, quero colocar as nossas vidas, Pai, diante do altar, para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor quer sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Pai, nos ensina, Pai, a ser fiéis a Ti, Senhor. Nos ensina, Pai, a ser obediente a Ti, Pai. Nos ensina, Pai, a colocar o Senhor como prioridade sobre as nossas vidas, Pai. Nos perdoa, às vezes, por ser leviano, Senhor, por tudo aquilo que temos feito que não tenha Te agradado, Pai. Mas nos ensina, Pai, em nome de Jesus, a Te servir, Pai, com o coração, a sermos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor faz, tem feito e ainda fará sobre as nossas vidas. É que eu oro e que eu agradeço, Pai. Amém. Pode passar com as salvas. É isso aí, meu irmão. Sejam muito bem-vindos ao Laboratório do Groove. Aleluia. Estenda suas mãos, igreja, para a gente abençoar esses pequeninos. Pai, diante da Tua presença, coloca a vida desses pequeninos, Pai. Que o Senhor possa blindar o coração deles, a mente deles, de tudo aquilo que não provém de Ti. Pai, que não venha haver nenhuma distração, que eles venham aprender mais e mais da Tua palavra. Que a palavra que vem ao coração deles, Pai, seja uma sementinha. Que eles possam, Pai, semear por onde for. Usa a vida dos professores, Pai, que eles possam ser um instrumento valioso em Tuas mãos, Pai. Que eles possam falar aquilo que o Senhor tem para esses pequeninos essa noite, Pai. É que eu oro e que eu agradeço. Amém. Amém. A graça e a paz, igreja. Vamos para o momento da palavra. Deus tem uma reflexão aos nossos corações hoje. Na hora que estava cantando Sublime ali, tem um trecho da música que fala assim: ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. E hoje Deus colocou no meu coração para a gente falar um pouco sobre essa questão, sobre o dia em que nós veremos a face do nosso amado. Às vezes a gente fala muito sobre as coisas que estamos vivendo aqui e nós às vezes não refletimos um pouco sobre a morte, sobre o dia em que nós partirmos, sobre quando esse dia chegar, para onde nós iremos, para onde estaremos.
E Deus colocou no meu coração hoje para a gente trazer uma reflexão sobre isso. E eu vou falar com vocês sobre um texto que é muito conhecido. E um texto que alguns teólogos dizem que é uma parábola, outros dizem que é uma história que Jesus contou. Mas essa não é a questão em si. Eu queria que a gente examinasse hoje junto esse texto, para a gente trazer algumas reflexões para a nossa vida. Esse texto ele está em Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19. Esse texto ele conta a história do rico e de Lázaro. A palavra do Senhor diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Curva sua cabeça, vamos falar um pouquinho com o Senhor, vamos orar a Deus por essa palavra. Pai, que nessa noite, Jesus, o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, que nós possamos, Jesus, abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Senhor, fala conosco aquilo que é da sua vontade, Senhor Jesus, para a nossa vida, Pai. Que nós possamos sair daqui nessa noite, Senhor, com a certeza, Pai, do lugar onde iremos estar, e com a certeza de que estaremos contigo, Senhor Jesus. Porque, Pai, o Senhor nos escolheste, Senhor. O Senhor nos chamaste, Pai, para estar aqui nessa noite aprendendo da sua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, Pai, para continuar fazendo a sua vontade, continuar seguindo os seus passos a cada dia, Senhor Jesus. Pai, nós te damos toda a honra e toda a glória nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, nós vemos nesse texto que ele
3 personagens. O primeiro personagem que nós vemos nesse texto, e que Jesus começa a falar desse personagem, é um rico. Jesus fala assim: havia um certo rico. Ele fala havia no verbo, no futuro. Esse rico, como o texto descreve, ele era um rico que se vestia muito bem, era um rico que não tinha necessidade de nada materialmente. A gente pode ver isso no texto. E a gente vê que, da mesma forma, Jesus fala assim: havia um certo mendigo chamado Lázaro. E nenhuma outra parábola que Jesus fala, ele dá nome a nenhum dos personagens. Por isso que às vezes alguns teólogos falam que isso, às vezes não é uma parábola, é uma história, isso é uma questão teológica. Mas Jesus, nesse texto em si, ele dá um nome ao mendigo chamado Lázaro. Esse mesmo mendigo que ficava à porta desse rico, a gente observa no texto algumas características. A primeira característica que a gente observa nele é que ele era uma pessoa que não estava ali por sua vontade. O texto, na versão da minha Bíblia, ele fala assim: havia um mendigo que foi deixado. Algumas versões não falam desse jeito, mas a Bíblia fala: havia um mendigo que foi deixado. A segunda questão sobre esse mendigo é que ele era um homem muito doente. E o texto descreve ele assim, que era um homem que havia muitas chagas. Então ele era um homem impossibilitado de às vezes trabalhar. Na época de Jesus, as pessoas que tinham às vezes feridas, eram leprosos, tinham chagas, eram pessoas tratadas como impuras naquela época. E a gente vê que Jesus descreve esse mendigo, esse Lázaro, dessa forma. E a gente percebe que quando o texto vai caminhando, a gente vê, quando acontece a morte do rico, o texto fala que veio o rico, primeiro veio Lázaro a falecer, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ao paraíso, ao céu. Algumas pessoas descrevem dessa forma. Mas o mendigo foi ao lado de Deus, ao lado do Pai, a um lugar de descanso. Da mesma forma, a gente percebe que o lugar aonde esse rico foi, não é um lugar muito bom, um lugar de tormento, um lugar onde ele estava sendo atormentado, a um lugar muito ruim, muito quente. E o texto ele descreve que ele clama ao pai Abraão para que deixe Lázaro molhar a ponta da língua dele. E a primeira reflexão que a gente vê nesse texto é o seguinte: Jesus descreve esse homem como um rico. Quem é rico não vai para o céu? A pessoa, por ser rica, por ter posses, por ter uma vida boa, ela está condenada ao inferno? Não. A pessoa, por viver uma vida boa aqui na terra, por ter posses e por ter bens, ela não está condenada ao inferno. A primeira coisa que a gente tem que analisar desse texto, que esse homem, ele não foi para esse lugar por aquilo que ele tinha. O texto descreve ele como um rico, mas ele não foi condenado por ser rico, porque aqui haverá muitas pessoas que são ricas e vão para o céu. Vocês concordam? Concordam comigo? Tem muito rico que vai viver uma vida boa e vai para o céu, e tem muito pobre que vive uma vida muito ruim aqui e vai para o inferno. Vocês concordam? Porque a salvação não está relacionada a isso. Não está relacionada a pessoa ser rica, ou a pessoa viver bem aqui, ou a pessoa ser uma pessoa que
vive uma vida enferma e vive uma vida ruim aqui, e por isso ela vai para um lugar bom lá. O texto continua a falar, e quando o rico chega nesse lugar, ele está sendo atormentado, a gente vê uma conversa dele com o pai Abraão, aonde ele diz: pai Abraão, ele vê de longe Lázaro ao seu lado, aí ele fala: pai, tem misericórdia de mim, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você gozou de muitas coisas boas, enquanto que Lázaro, muitas coisas más. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em tormento. E o texto prossegue falando o seguinte: agora, porém, ele está sendo consolado, e aqui você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para lá, para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Queridos, a segunda coisa que esse texto nos ensina é que o momento de decidir para onde eu vou é agora, enquanto eu tenho vida, porque depois que eu passar para o outro lado, não adianta clamar por misericórdia, porque eu tive a oportunidade de decidir o meu destino agora. E esse texto, ele traz tudo isso para a gente refletir aonde eu quero estar, aonde eu quero chegar. Às vezes a gente pensa tanto nas coisas daqui, naquilo que a gente tem vivendo, nas necessidades daqui, e a gente esquece de olhar que isso aqui tudo é muito rápido, é muito passageiro. Esse rico, no mesmo instante que ele estava gozando de muitas coisas boas, se vestindo muito bem, com uma mesa muito farta, a morte chegou para ele, e ele foi ao seu destino. Da mesma forma como Lázaro, alguém que estava em sofrimento, também acabou, ele também teve seu destino. E o momento da gente decidir aonde é o nosso destino, aonde a gente vai viver uma eternidade, é agora, porque depois que a gente chegar lá, não há mais chance. Esse rico clama ao pai Abraão: tem misericórdia de mim. O pai Abraão fala: há um grande abismo, de sorte que vocês não podem vir para cá, e quem está aqui não pode ir aí. Outra coisa que a gente percebe nesse texto é que esse homem está sendo atormentado pelas chamas, um lugar muito ruim. E essa conversa que ele tem entre ele e o pai Abraão, a gente também percebe uma coisa nesse texto, que esse homem, ele lembrava de algumas coisas, mas Lázaro, sendo consolado, não participa da conversa. A gente não vê Lázaro falando com o rico, nem com o pai Abraão. Lázaro está sendo consolado. A Bíblia fala assim: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando a gente estiver com Jesus em glória, a gente vai ter um lugar de descanso, um lugar de consolo, um lugar de paz, um lugar onde o meu coração e o seu não vai
ter lembrança de coisas ruins. Nós vamos para um lugar de descanso, um lugar onde a nossa mente estará em paz com o Senhor. Esse é o lugar que o Senhor quer. Um lugar onde nós estaremos em paz. E esse homem sendo atormentado naquele lugar, ele fala mais alguma coisa nesse texto que nós temos que refletir. Ele respondeu: então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Queridos, quando ele chegou lá, ele estava em sofrimento, sendo atormentado. Ele agora lembra que ele tem 5 irmãos. E aquele homem que estava à porta, que em nenhum momento do texto a gente vê esse rico olhar para Lázaro, agora ele pede um favor a Lázaro. Pede para que o pai Abraão deixe Lázaro voltar para avisar os seus irmãos, para que eles também não fossem para o lugar onde ele está. Um momento de nós falarmos sobre o nosso destino, para onde a gente pode ir agora. É agora. Quando esse homem chega naquele lugar, ele lembra: eu tenho família, eu tenho irmãos, eu não quero que os meus irmãos venham para este lugar. Eu não quero. Agora ele lembrou dos familiares. Mas quando ele estava em vida, ele não trouxe a memória. Ele não pensava, ele não refletia. Ele apenas queria viver em luxo e o agora. E isso traz para mim e para você que o momento de nós pregarmos o Evangelho, de nós falarmos que há um Deus que salva, há um lugar maravilhoso, onde as pessoas podem ir, podem estar uma eternidade agora. O momento é agora. Às vezes hoje em dia, às vezes a gente vê poucas pessoas pregando sobre o inferno e sobre o céu. Mas é necessário que a gente fale isso, porque há um destino para mim e há um destino para cada um de nós, e a minha decisão nessa vida vai ser o que vai decidir a minha eternidade. Aonde eu vou passar a minha eternidade? Em sofrimento, em tormento, ou sendo consolado junto com Deus maravilhoso em glória? A decisão é minha. E além de eu decidir, eu posso influenciar pessoas pregando o Evangelho, falando que é um Deus que cura, falando que é um Deus que salva, falando que é um Deus que transforma, falando que é um Deus que quer viver uma eternidade comigo. Deus, Ele não quer a gente por um dia, Ele não quer a gente por uma hora, Ele não quer a gente por uma semana, nem um mês, nem um ano, Ele quer uma eternidade com a gente. É isso que o Senhor quer para a minha vida e para a sua, uma eternidade comigo. E a decisão de viver uma eternidade com o Senhor ou não é minha. Você tem o poder de decidir para onde vai. E além de você ter o poder de decidir, você pode tentar influenciar familiares, amigos, pessoas à sua volta a não irem para esse lugar de tormento. Está nas nossas mãos. Esse texto, ele nos traz muitas reflexões, tanto para a nossa vida aqui, quanto para a nossa vida lá com o Senhor. A gente tem que olhar para esse texto e entender o que Jesus está querendo nos dizer, entender aquilo que Ele está querendo passar.
Ele está falando, ó, há uma vida aqui, mas há um destino. Você pode mudar o seu destino. Você pode. E quando Jesus conta essa história, há muitos religiosos escutando isso naquela época. Muitas pessoas com muitos bens, muitas posses. Era para essas pessoas escutavam aquilo que Jesus estava falando. E essas pessoas, quando Jesus falava dessa forma, elas ficavam com ódio. Foi esses homens que procuraram matar Jesus. Porque aquilo que Jesus falava que era uma verdade, é uma verdade, eternamente será uma verdade, incomodou. Conduta. E nós fomos incumbidos de pregar o Evangelho. Cada um de nós, todos. Às vezes você fala para uma pessoa em particular, você está sendo profeta na vida dessa pessoa. Se você fala assim, ó, Jesus te salva, Jesus cura, Jesus muda. Às vezes um abraço, uma palavra que você dá para uma pessoa, muda a vida dessa pessoa, transforma. Nós somos os profetas. E nós temos a lei. Nós temos que dar ouvido aos profetas e dar ouvido à lei. E o pai Abraão fala, eles têm a lei e os profetas. O rico fala assim, não o pai Abraão, mas se alguém que está nesse lugar for lá e falar, eles vão acreditar, eles vão ouvir, eles vão crer. O pai Abraão fala assim, nem que se alguém ressuscite dos mortos, eles creriam. Porque o mesmo Jesus que fala isso, é o mesmo Jesus que 3 dias depois da sua morte ressuscita dos mortos. E é o mesmo Jesus que vive até hoje. Eu creio nesse Jesus, porque esse Jesus mudou a minha vida. E se vocês estão aqui nessa noite, é porque vocês creem nesse Jesus. Glória a Deus pela sua vida, meus queridos. Glória a Deus que você tem crido. Você tem crido nos profetas. Você tem crido na palavra. Aqueles homens daquele tempo não creram. E muitos não creem. Mas a nossa esperança está no nosso Salvador, Jesus. Deus fala, eles não creem na lei e nos profetas. Mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não crerão. E muitos não creem. Mas muitos creem na lei, nos profetas e creem nesse Jesus que salva. Creem nesse Jesus que liberta. Creem nesse Jesus que transforma. Que a nossa esperança esteja nele, de um dia estar com ele, em glória, sendo consolado, para viver uma eternidade com ele. Queridos, às vezes as lutas momentâneas, as dores momentâneas que nós passamos aqui, não são nada comparado àquilo que nós vamos viver lá. Continue com os olhos em Jesus, continue com sua fé em Jesus, continue a cada dia trilhando
o caminho do Evangelho até o grande e glorioso dia que nós esperamos. Que nós esperamos para estar com Ele. Que o nome do Senhor seja glorificado. E algo muito interessante sobre esse texto, e que a gente aprende com isso, por que foi condenado? Há 2 mandamentos que Jesus resumiu. Todos os mandamentos ele resume em 2. Que é, me ajudem aí, amar a Deus. Vamos, gente, vamos mais forte. Amar a Deus. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Lázaro estava muito próximo do rico. Estava no portão. Em nenhum momento o rico se importou com Lázaro, se importou em amar. Em nenhum momento a gente vê, ao menos ele direcionando uma palavra para Lázaro em vida. Por que esse rico foi condenado? Porque ele não amava. O livro de João fala assim, que é impossível a gente amar a um Deus que a gente não vê, se a gente não ama ao próximo que a gente está vendo. O momento da gente amar o nosso irmão que está próximo, da gente se importar com aqueles que estão próximos, é agora. Não é como esse rico fez depois que ele estava condenado em tormento, ele lembra. É agora. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos resume toda a lei. É isso que o Senhor deseja de nós, uma devoção a Ele, um amor a Ele, e também a um amor a quem está próximo, ao irmão, a um amigo, aos familiares, até aqueles que a gente não gosta, que às vezes estão próximos, aqueles que às vezes pegam no calo, faz coisas que desagrada, porque tem, mas a Bíblia fala que nós devemos amar todos. E amar às vezes não é você também ficar com melação achando que é isso, não. Amar é sempre se importar com a vida do seu próximo, tratar com educação, sempre se importar com o destino do seu próximo, se importar com a vida do seu próximo. Esse é o mandamento do Senhor, amar a Ele sobre todas as coisas e amar ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Esse texto, ele nos mostra tudo isso. Que você possa levar nessa noite essa reflexão para a sua vida, que aquilo que você vai viver aqui vai determinar o seu destino, e que é importante nós amarmos os nossos irmãos e as pessoas que estão ao nosso lado, porque é um mandamento do Senhor. Amém? Se importe com as pessoas, ame aqui, porque haverá um tempo em que não adiantará mais. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Queridos, que vocês possam levar essa palavra para a vida de vocês, para o coração de vocês, entender que
Deus, Ele nos amou incondicionalmente, oferecendo-se por nós em sacrifício. E esse mesmo amor que Ele nos ofereceu, Ele fala para mim e para você, para nós também amarmos. Às vezes, o amor está nas pequenas coisas, num gesto que você está, num abraço, numa forma de tratar com educação. Que nós possamos cada dia mais fazer aquilo que o Senhor nos mandou. Amar a Deus, amar ao nosso próximo, para que quando nós chegarmos perante ao Senhor no grande dia, quando nós estivermos com Ele face a face, Ele fale assim: vem, amado meu, vem, amada minha, para um lugar de consolo, venha para um lugar de descanso, para um lugar de refrigério, venha, eu tenho prazer naquilo que você viveu, eu tenho prazer naquilo que você fez, eu tenho prazer. E aqui está preparado uma boa casa. O Senhor nos prometeu que na casa do Pai há muitas moradas, que se não fosse assim, Ele iria, prepararia lugar, porque lá há muitos lugares, há moradas para mim e para você, que no dia determinado, nós estaremos com Ele. E todas as coisas ruins que nós vemos ficarão para trás. Se apegue na fé de estar com Cristo em glória. Se apegue na fé de estar com Ele na eternidade. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa reflexão nessa noite, Jesus. Nós te agradecemos por o Senhor ter falado conosco através da sua palavra nessa noite, Jesus. Pai, guarda a vida de cada filho seu que está aqui nessa noite, Jesus. Ah, Senhor, que todos possam, Pai, viver aqui todas as promessas que o Senhor tem, viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles nessa terra, Senhor Jesus, e viver algo extraordinário com o Senhor na eternidade, porque essa é a sua vontade, Pai. Que nós estejamos com o Senhor na eternidade, e que sejamos, Pai, consolados, que sejamos, Pai, abraçados por Ti nesse dia, Pai. Ah, Senhor, nós Te louvamos, Pai, nós Te damos glória, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Nos fortalece, Senhor Jesus, a cada um de nós, Pai, para que nós possamos a cada dia pregar a Sua palavra, Senhor Jesus, e que de certa forma, Pai, nós possamos, Pai, apresentar a Ti, Senhor Jesus, frutos daquilo que nós vivermos aqui, Pai. Que nós possamos de alguma forma influenciar pessoas, Pai, a estar contigo, Jesus, a estar com o Senhor, a buscar a Tua presença, a ansiar, Pai, pelo reino celestial, Senhor. Pai, nós não falamos de nós mesmos, Pai, mas nós falamos aquilo que a Sua palavra diz, Jesus. Continua, Pai, nos guardando, nos fortalecendo a cada dia, Pai, no nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite, queridos. Aleluia, amém, queridos? Quem recebe essa palavra, diga amém. Uma palavra de reflexão, para nós refletirmos como nós temos vivido. Qual vai ser a frase que você irá ouvir do Senhor no último dia? Vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É momento de nós refletirmos, é momento de nós analisarmos como nós temos vivido, queridos. Porque no mundo hoje o que mais existem são pessoas que usam máscara, sim ou não?
pessoas que transparecem algo que não são, mas diante do Senhor todas as coisas são descobertas. E que nós possamos refletir nessa palavra, de entender, queridos, que nós precisamos estar preparados para aquele dia. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele vem como um ladrão à meia-noite, né? Um ladrão que entra na nossa casa, é algo que nós não esperamos, sim ou não? Ele virá como um ladrão, que vem num dia em que você, às vezes, está totalmente despreparado, porque se falarem para você, olha, nessa madrugada vão entrar na sua casa, e vão roubar a sua casa, você vai dormir? Não, você vai ficar acordado, você vai se preparar, você vai ficar ali, né, na espreita, você vai se armar, para que você possa estar preparado para aquele momento. Então, queridos, que nós possamos ser igreja, não simplesmente estar numa igreja. A palavra vai dizer que no último dia, muitas pessoas vão dizer, Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Seu nome nós curamos enfermos, em Seu nome nós libertamos os cativos, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Que você possa refletir, queridos, nessa mensagem, nessa palavra que foi transmitida aos nossos corações, coisas que muito raramente você vai ouvir numa igreja hoje, é a volta de Jesus Cristo. Você ouve muitas vezes falar de tantas coisas, seja numa rede social, seja em uma igreja, mas pouco estão se falando a respeito da volta do Senhor. Nós temos visto as notícias, queridos, de guerras que estão para acontecer, que já começaram a acontecer, e nós sabemos que profeticamente Israel é um grande termômetro das promessas da vinda, do retorno de Jesus. Nós vemos alguns rumores, nós vemos guerras acontecendo, coisas acontecendo. Nós como igreja temos que entender isso como um dos sinais e ficarmos atentos, porque a vinda do Senhor, a palavra vai dizer que é como nos dias de Noé, que as pessoas estavam se casando, se programando, as pessoas tinham planos, as pessoas tinham propósitos, e de repente veio o dilúvio. De repente, queridos, o Senhor, Ele pode estar às portas, levando a sua igreja, e assim como o Leandro ministrou aqui, o momento de você decidir viver para o Senhor é agora. Não é quando a trombeta tocar, não é quando a igreja subir, não é quando os crentes sumirem, e você aí sim querer procurar reconhecer a Cristo. Não, o momento é hoje. Quantos entendem isso? Diga amém. Queridos, que isso seja uma realidade na sua vida. Quero agradecer pela presença de cada um. Nós temos aí a nossa programação aí, né? O nosso GC amanhã. Nós temos os nossos GCs acontecendo para a honra e glória do Senhor, comunhão nas casas. Tem palavra de Deus a ser ministrada na sua vida. Temos o culto Shine sábado agora, né? Amém? Pastora Ana Paula vai estar aí conosco. Queridos, será um tempo muito grandioso na presença do Senhor, né? Tem aí, eu já vi o chaveirinho que vai ser entregue, é top demais, né? Está encerrando a série. Você que não perdeu até agora nenhum, não perca, queridos, vai até o final dessa série. Se você perdeu algum, vem, não perca mais. Mas nesse sábado vai estar muito bom. Traga um prato aí de salgado para o coffee break. Traga uma amiga, que vai ser bênção demais. E sábado também tem um churrascão dos homens. Cadê os homens dessa igreja? Ah, agora não peguei desprevenido não, né? Não peguei desprevenido, né? Cadê os homens dessa igreja? Cadê? Faz assim, aú, aú, aú. Não, vou ter churrascão, queridos. Vai ser lá na casa do Ney. Carinho, o Ney liberou a casa. Tá liberado, né? Tem lá, é o nosso point, é a casa tem a mesa de sinuca, tem o ping-pong, tem o videogame lá que o Fabinho vai levar. Agora o Dodô também, né? Dodô também pode levar, né, Dodô? Nós fazer um campeonato ali, né? Vai ser... Queridos, mas nós vamos estar combinando lá no grupo certinho, né? É 1 quilo de carne, refrigerante. Convide mais um homem para estar junto também. Vai ter uma palavra a ser ministrada aos nossos corações lá também.
Então não perca, é a programação da nossa igreja. A tua igreja é viva, queridos. A igreja que você participa está em movimento. Diga amém por isso. É trabalho com os homens, é trabalho com as mulheres. Vai ter aí a nossa festa dos GCs, amém? Dia 26, nós temos a nossa festa de GC, é na última quinta-feira do ano. No dia 28, no sábado, nós temos... Oi? Última quinta do mês, do ano, né? Corta essa parte aí. Né? Última quinta-feira do mês. E sábado, último sábado, dia 28, nós temos o nosso café de novos membros. Amém? Queridos, a nossa igreja está em movimento. Ela está avançando, ela está crescendo. A cada dia mais nós vemos o Senhor acrescentando e fazendo milagres no nosso meio. Você precisa continuar fazendo parte disso, fazendo parte dessa história, daquilo que o Senhor tem feito na cidade de Santo Antônio da Platina. Fala para a pessoa que está do seu lado, isso é só o começo. Fala para ela aí, isso é só o começo. E tem muitas coisas que nós vamos viver ainda, queridos. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Tem muito milagre para nós presenciarmos. Tem muita vida para ser batizada. Tem muitas almas para se achegarem ainda no nosso meio. Tem muito GC para ser aberto nessa cidade. Tem muitos líderes a serem levantados, anfitriões sendo levantados. Queridos, tem muita coisa para acontecer. Essa história ainda está somente na introdução. Grandes coisas nós ainda iremos viver, amém? Querido, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Louvo a Deus por você estar aqui. Parabéns pela sua decisão. Você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Você está no melhor lugar que você poderia estar, aonde você é alimentado da palavra de Deus, aonde os louvores nos liberta, nos transforma. Queridos, você está no melhor lugar. O melhor lugar é estar na presença de Deus, ouvindo palavras que nos edificam, ouvindo louvores que nos transformam, estar do lado de pessoas que querem o melhor também para as suas vidas. Queridos, você está no melhor lugar que você poderia estar. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o grande amor de Deus Pai, que excede todo pensamento, todo entendimento, e que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus nunca falte sobre a sua vida, nunca falte testemunhos de bênção sobre a sua vida, que nunca falte a bênção, a misericórdia e a graça do Senhor sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Aquele que crê, diga amém. Queridos, que Deus te abençoe. Cumprimente o seu irmão aí com a paz do Senhor, no nome de Jesus.